Dando continuidade ao nosso culto, Salmo 119, os 8 primeiros versos, Salmo 119, versos de 1 a 8, a Sociedade Bíblica do Brasil coloca como título a excelência da lei divina, e nessa linha é que é tratado todo o Salmo 119, a lei de Deus. E assim diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças por integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O hino 41, nós vamos entoá-lo. Se você puder, vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor. E o título deste hino é Louvor pela Graça Divina. Então é um convite para adorarmos, e que seja essa a nossa disposição, não só no cântico deste hino, mas em todo o dia de hoje, toda a nossa existência, adoração ao nosso Deus. Louvor pela Graça Divina, hino 41. Nessa oração inicial, eu quero convidar a igreja para fazermos juntos, e vamos fazer aquela que o Senhor nos ensinou,
que é a oração mais perfeita, mais completa, mais objetiva. E o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos assentar. Esse é o momento da nossa contrição. E eu escolhi um versículo que ontem, lá no Desafio Jovem, ele foi falado pelo menos 2 vezes, que faz parte do brado, né, dos que ali tentam uma recuperação para a vida de dependência que muitos tiveram. E como parte daquele brado, eles se valem de Provérbios, capítulo 28, do seu versículo 13. E Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, baseados nesse texto, que é uma proposta de mudança, por que não? É que nós vamos nos reunir agora em oração silenciosa. Se há necessidade de colocarmos a descoberto as nossas transgressões, não abra mão disso, faça. O que encobre não prospera, mas o que confessa e vai além, confessa aquilo que fez e opta por não mais realizar, alcançará misericórdia. E esse é o momento em que buscamos essa misericórdia do Senhor. Vamos então confessar os nossos pecados, nos apresentar diante do Senhor, e logo depois estaremos quebrando o silêncio, fazendo a oração ao vivo. Vamos então, nesse momento, buscar o Senhor em contrição. Senhor Deus, muito obrigado, porque apesar de saber o que somos, o que fazemos, Tu sempre nos olhas com misericórdia. E isso é algo que nós não temos como agradecer de maneira plena. Nós queremos, Senhor, como diz a Tua palavra, e acabamos de ler, queremos ter essa coragem para confessar as nossas faltas. Queremos também, Senhor, a coragem para abandonar aquilo que não condiz com os Teus preceitos, os Teus mandamentos, aquilo que estabelece os Teus juízos. Queremos, Senhor, viver uma vida que Te agrade. Mas conhecemos e reconhecemos a nossa fragilidade, como somos falhos, como somos imperfeitos, como somos levianos no nosso julgamento, nas nossas interpretações e não raro nas nossas ações. E é por isso que pedimos graça, graça que perdoa. E como diz a Tua Santa Palavra, uma graça que perdoa, mas uma graça que também educa, exorta, que chama para o caminho correto. Que essa seja a nossa experiência no dia de hoje. Que haja perdão
mas haja também mudança no nosso coração e nos nossos propósitos. Obrigado, Senhor, por essa hora, e que ela seja preciosa e seja um momento, Senhor, de transformação e de cura. Assim oramos, agradecidos, confiados nos méritos de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Momento de louvor pelo perdão. Eu quero convidá-los mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 61, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Se você puder colocar-se de pé para fazermos a leitura alternada e logo depois cantar o hino 320. Se você tiver qualquer dificuldade, por favor, mantenha-se assentado sem nenhum problema. As boas novas de salvação, capítulo 61 do livro do profeta Isaías, versos de 1 a 11. Leitura alternada, Isaías 61, de 1 a 11. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Para decorar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo justiça, proverei liberdade ao povo, darei que aumente a sua recompensa e com ele farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar nele muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com as suas joias. Todos juntos? Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. 320, brilha no viver. Amen.
nossa tarefa e é o momento que a gente passa a direção do trabalho, a equipe de louvor, e a equipe estará nos conduzindo nesse momento que é de adoração, de louvor, de serviço, mas é também uma dedicação das nossas vidas, dedicação inclusive daquilo que muitas vezes a gente traz e coloca diante do altar do Senhor. Vamos então, nesse momento, passar a palavra à nossa equipe. Igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um aqui hoje nesse dia. Gostaria de convidar a igreja, aqueles que puderem se colocarem de pé. Vamos adorar o nosso Deus nessa hora com o cântico Deus Eterno. O meu Deus forte, a minha fortaleza.
adorando esse Deus eterno, que maravilhas faz nas nossas vidas. Vamos nesse momento louvar ao Senhor com um cântico mais. Esse é o momento da entrega de dízimos, consagração de vidas e ofertas ao nosso Deus. Os diáconos estarão passando e aquele que estiver fazendo seus dízimos, suas ofertas, pode entregar aos diáconos. Louvemos ao nosso Deus. Não sentindo, algo vou te ser pra ser
Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, pela Tua graça, Senhor, e misericórdia de cada um de nós, podemos chegar aqui, Senhor, em segurança, guardados por Ti. Abençoe, Deus, as famílias aqui presentes, seja que aqueles irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui, o Senhor esteja visitando, Senhor. E Deus, abençoe, Senhor, esses Jesus ofertas que aqui foram entregues. Abençoe, ó Deus, o trabalho, a saúde de cada um. Seja, Senhor, dos enfermos, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, venha falar a cada coração aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja, ó Deus. Que cada um, ó Deus, venha compreender e entender a Tua vontade. Deus, oramos assim, que nós, ó Deus, possamos falar do Senhor, nos aproximar mais de Ti, porque, ó Deus, é aproximando do Senhor, ó Deus, que nós temos a Tua grandeza e reconhecemos, ó Deus, tão pequeno que nós somos. E menor ainda, ó Deus, se tornam os nossos problemas diante de Ti. Obrigado, Deus, por esse dia, e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos abrir o texto sagrado na carta de Tiago. Se você observar, Tiago escreveu pouco, né? Mas os seus escritos são de grande significado. Algumas vezes até a gente diz que se assemelha muito com Provérbios, dada a praticidade, né? A maneira como o Tiago fala coisas do dia a dia, coisas que você vai utilizar hoje, amanhã, como também foram úteis no passado. Uma carta extremamente prática. E nós vamos ler no capítulo 5, que é o último capítulo, e nós vamos ler do verso 12 ao verso 20. E vamos trabalhar um pouquinho, verso 12 ao verso 18. Então, a leitura de Tiago, capítulo 5, versos 12 a 20. Assim diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Eu sempre que falo a respeito dessa passagem, eu trago à minha mente a expressão comunhão, convivência. E de certa maneira a gente não vê essa expressão aqui.
mas eu consigo enxergar. Se estou certo ou errado, os irmãos vão julgar. Mas eu consigo enxergar aqui que ele está falando dos efeitos da comunhão. Inclusive a nossa proposta hoje é essa, né? A comunhão pode nos tornar seres melhores, pessoas melhores, através da convivência. E de fato, quando a gente analisa a vivência e convivência com alguém, nós podemos adotar muitas coisas virtuosas, positivas, como também podemos atrelar à nossa vida aquilo que é negativo, ruim, que vai fazer mal. E isso vem da convivência, isso vem da comunhão, vem daquela capacidade que nós temos de interagir com os seres humanos. Quando a gente pensa em comunhão, claro, a gente sempre pensa no aspecto positivo, a convivência positiva. E se você observar, vários textos da Bíblia vão nessa linha. Parece, muitas vezes, eu até penso dessa forma, que um dos objetivos de Deus para a minha vida é que eu aprenda a lidar com o outro. E é coisa difícil. Lidar com o outro é uma das coisas mais difíceis que nós temos como tarefa. Não é fácil lidar com o outro. O outro é diferente de mim. E nessa diferença, muitas vezes, em vez de aproveitar a diferença para nos completar, nós olhamos a diferença para nos dividir, para nos separar. Isso não é bom. Quantas vezes a gente vê brigas de família, a gente vê briga de amigos que se deixam levar e se tornam ex-amigos por conta de diferenças, coisas bobas, porque não aprendeu a conviver. É por isso que a Bíblia fala algumas coisas que vale a pena a gente parar e pensar, porque viver e conviver com alguém pode me tornar um ser melhor. E há essa proposta de Deus. Tem muita gente que fala da igreja primitiva como sendo a igreja modelo. E lá ele fala, olha, tinham tudo em comum, eles viviam juntos. Parece que a comunhão era algo predominante na relação com aquelas pessoas que nos antecederam como cristãos lá no início da era cristã, e se torna tão viva que passa a ser o nosso exemplo. Alguém já leu e sabe com certeza aí parte dele, eu acredito que todos já leram, se não leram já ouviram o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável o quê? Viverem unidos os irmãos. Viver unido não significa que você vai viver colado, não significa que você vai concordar com tudo, que você vai aceitar tudo. Não, muitas vezes você vai mostrar que não é aquele caminho que você entende ser o melhor, e você acaba ali mostrando um pouco de diferença, mas se você tem unidade, aquela mente capaz de conviver com o outro, aquela diferença não causará uma separação. De vez em quando a gente ouve falar das nossas denominações, e aí às vezes entra até em outros sentidos, né, e amplia para outros segmentos religiosos. Gente, é para brigarmos com quem pensa um pouco diferente? Não. Quando a gente olha a nossa denominação e as denominações ditas evangélicas, a gente vê que muita coisa que aconteceu não deveria acontecer. Certa vez eu ouvi uma frase que ela sintetiza tudo. A
As denominações deveriam pensar que são linhas que nos caracterizam e não muralhas que nos separam. Quando a gente entende isso, a gente vive melhor. Olha, eu gosto de batizar com um monte de água. Que bom, eu acho que pouca água é suficiente, é um símbolo. Então tá, mas a gente pode andar de mão dada. E graças a Deus, minha aluna já aprendeu isso. E aprende isso. Alguns aspectos religiosos, talvez mais contundentes, eu não preciso brigar. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu tenho que orar até pelos meus inimigos. E muitas vezes alguém que pensa diferente no aspecto religioso, não necessariamente é um inimigo. Por ele mesmo eu tenho que orar mais ainda. Se necessário for, me aproximar. Eu posso mostrar que sou diferente, e vou mostrar que sou diferente nessa convivência. Mas às vezes é difícil. Por isso o Salmo 133, ele precisa ser evocado, lembrado, bem-aventurado. É feliz quando se aprende, a felicidade brota. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. E na sua abordagem, o salmista vai dizer que supera belezas que nós podemos criar e imaginar e ver. A comunhão, quando é vivida, ela aperfeiçoa. E é nesse sentido que eu quero dar uma olhadinha aqui nessa carta de Tiago. Quando a gente convive, a gente tem coragem para não colocar a nossa palavra em risco. Quando a gente convive. Porque quando a gente convive, a pessoa nos conhece. E ela sabe interpretar quando o nosso sim é sim e quando o nosso não é não. E isso é fruto de convivência. Inclusive na convivência, nós não precisamos nos tornar inimigos, mas vamos filtrar um pouco mais aqueles que serão minha convivência mais corriqueira. Isso é natural. Fulano não convive comigo, não necessariamente é um inimigo. A gente tem algumas escolhas. A gente tem alguns vínculos que nos fazem aproximar. E a gente vai descobrir isso na convivência. Olha, dá para viver bem, mas com uma relativa distância. Uma relativa distância. Porque muitas vezes até falam isso, meu santo não bate com o dele. Já ouviram essa expressão? Mas eu não preciso ser inimigo. Eu não preciso ser um adversário. Não. Inclusive, nessa convivência nós vamos aprender sim o valor do sim e o valor do não. Quando a gente convive, e aí um ser melhor, ele dá autenticidade às suas palavras. As pessoas vão interpretar a sua palavra pelo que ele é de vida, e aí eu vou conhecer. A coisa mais difícil que a gente tem hoje é esse segmento político, onde as pessoas não são autênticas. Já repararam? Infelizmente, a gente sempre fala de política, né? Mas a gente quer pensar numa classe que a gente não confia do político. Quando ele está em campanha é uma coisa linda, maravilhosa, olha, assim, assim, assim. Quando passa a ser um não com toda tranquilidade, ou talvez. É um sujeito não confiável. Não é confiável pelo que ele é e pelo que ele fala. Porque ele fala aqui e logo lá na frente ele desfaz. E se torna uma pessoa não confiável, enganadora, como a gente tem visto. E ser autêntico numa política torna a pessoa, às vezes, até uma pessoa perseguida. Isso é fato, é fato. Porque muitas vezes não é politicamente correto, não é polido, mas eu prefiro alguém
que seja autêntico do que alguém que seja mentiroso, sem dúvida alguma. Que te diz na lata, que te diz na cara e não fica passando a mão. O provérbio está recheado de texto, da repreensão sincera, daquele que se porta pensando no seu melhor. E muitas vezes quem puxa a nossa orelha não quer o nosso mal, quer o nosso bem, vai dizer não, vai dizer sim. Isso a gente só aprende convivendo, só convivendo. E é por isso que Tiago vai dizer: olha, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. E quando ele diz isso, muita gente até pensa: eu não posso jurar. Não, jurar é você comprometer aquilo que você está atestando, falando. A Bíblia, inclusive, vai mencionar em outras passagens, colocar algo como base do seu juramento. Mas aqui Tiago não está falando mal do juramento. Tiago está falando que a minha palavra tem que ser tão firme, tão verdadeira, que eu não preciso colocar nada para dar o valor à minha palavra. Não, é isso que ele está dizendo. Quando as pessoas olharem e ouvirem o sim, eles vão saber que é sim. Quando ouvirem o não, vão saber que é não. Agora, se uma pessoa dá um atestado falso, dá uma informação equivocada, essa pessoa não é confiável. O sim dele não vale nada. E o não, então, uma pessoa que se porta de maneira leviana, na convivência, a gente conhece. Por isso, a convivência, a comunhão nos faz seres melhores, quando a gente pensa nesse aspecto. Convivendo com essa pessoa, ele tem que entender que o meu sim é sim e o meu não é não. Porque eu já descobri quantas pessoas aí foram atropeladas pela sua própria palavra. Quando eu penso nesse aspecto, eu me torno uma pessoa melhor. Eu não engano, eu sou autêntico, sou verdadeiro. E aí eu me torno uma pessoa melhor. Uma pessoa que faz uso leviano da palavra, essa pessoa não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. O Tiago trabalha isso. Lá no capítulo 3, ele faz uma abordagem muito interessante sobre o uso da palavra. Mas seguindo, a gente vai ver que convivendo, a gente cria empatia, a gente percebe o coração e a necessidade do outro. E o que é isso? É perceber quando o outro está chorando. E quando alguém está chorando, você se associa nesse sofrimento. Isso só é possível na convivência, quando você descobre que a pessoa está triste. Também tem o outro lado. Se a pessoa está alegre, opa, é hora de cantar, é hora de festejar. Mas isso a gente vai descobrir na convivência. Já repararam que tem pessoas que são da nossa relação de amizade, que a gente olha o rosto, ou às vezes nem precisa olhar o rosto, só saber como a pessoa está se comportando naquele ambiente, a gente já identifica: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O contrário também acontece. Isso só é possível pela convivência. E quando a gente faz a abordagem adequada no coração que sofre, a gente abençoa. Quantas pessoas levantam às vezes entristecidas e muito entristecidas, às vezes por fatos que ocorreram, perdas que surgiram, e quando você consegue fazer uma interação, quando você consegue fazer uma ação adequada, você muda aquela história. Também participar da alegria do outro. E isso tudo é fruto de convivência. Mas também a gente vai ver que eu me torno uma pessoa melhor quando eu sou capaz também de identificar os problemas e agir. E aí a assistência que a gente pode pensar aqui, que é espiritual, que é material. Tiago fala disso. Esse texto, inclusive, ele é muito mal interpretado, porque fala de ungir com óleo,
E criou-se uma mentalidade, principalmente no grupo cristão, que tudo você tem que derramar óleo, tudo você tem que derramar azeite, você tem que ungir. Não é isso, não é isso que ele está falando. Até porque o azeite, o óleo naquela época era parte do tratamento. Então você pensava feridas com azeite, e ainda hoje, se você quer tratar determinadas enfermidades, você pode pegar o azeite, uma gaze ou algo parecido e pensar aquela ferida, né? E muitas vezes você consegue resolver o problema. Isso era a medicação da época. E a gente sempre gosta lá do capítulo 3 do Apocalipse, onde para a carta de Laodiceia se fala: você tem que pegar colírio para ungir os seus olhos. Então ungir não é só com óleo, você usava também o colírio, a medicação. E aqui é a capacidade, porque tem doença da alma, tem doença da psique, que a gente pode ajudar muito com conversa, com oração. Tem doença que a gente vai ter que ter uma intervenção um pouco maior, recorrer a um medicamento, recorrer a uma outra coisa. Na convivência a gente tem que ter essa sensibilidade para ajudar como necessário. Espiritualmente, vamos sim, sempre é bom. Se necessário for, vamos arrumar um jeito de tratar. Existem coisas que escapam ao nosso controle. Nem todo médico trata tudo de um paciente. Muitas vezes ele tem que recorrer a um colega que se especializou numa determinada área. Se lá acontece, por que não aqui? E outra coisa que a gente tem que aprender em igreja é sim um lugar de cura, mas não é um lugar que declara a cura. Às vezes a gente se engana com isso. Na década de 80 eu li um opúsculo de um médico que ele dizia isso: igreja é lugar de cura. E de fato é, mas não é um lugar que declara a cura. Às vezes nós precisamos da medicação, e nessa convivência a gente vai saber qual é a melhor abordagem com uma pessoa. Essa pessoa precisa de oração, essa pessoa precisa de abraço, essa pessoa precisa de proximidade, essa pessoa precisa de uma medicação. Vamos arrumar, vamos fazer o que é necessário. E isso faz com que o nosso coração seja mais sensível. Isso só é possível com convivência. E uma pessoa que tem um coração mais sensível, ela não é melhor? Fruto da quê? Da comunhão. Fruto da comunhão. Vai desenvolver em você empatia, um coração mais sensível, capacidade de interpretar e de melhor intervir naquilo que é necessário. Eu vejo um outro aspecto aqui que eu acho muito interessante, é quando ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. Quando a gente convive, a gente descobre que nós não somos perfeitos. Tem gente que acha que o pastor não peca, né? Não erra. Quem pensa assim, por favor, muda o pensamento, senão você vai ter uma visão totalmente diferente de mim. Como eu erro? Quando a gente está num momento de contrição, é um momento para mim. É um momento para mim, porque eu tenho um monte de erros. Eu sempre brinco, né? Me ver aqui é uma coisa, mas quer saber como eu sou? Tem 3 pessoas que sabem direitinho como eu sou: Ana Luísa, Luiz Felipe e Denise. Tem até medo quando alguém pergunta, porque é verdade. Quem convive mais comigo são essas pessoas. Então, todos nós erramos, e quando a gente convive, parece que a gente se torna um pouco mais misericordioso diante da falha, do erro do outro. E é por isso que nós somos capazes nessa convivência, que pode gerar confiança a ponto da gente confessar,
a gente se torna pessoas melhores. Eu sou capaz de abrir o coração e falar, olha, tá desse jeito. E é coisa difícil, não é fácil não. Abrir o coração não é coisa fácil. Não é mesmo. Quando a gente pensa em externar aquilo que está lá no fundo da nossa alma, é muito difícil. Agora, se eu descubro alguém capaz de ouvir o mais profundo do meu íntimo, das coisas que eu tenho, começa a nascer cura. A ciência descobriu isso através dos psicólogos, psiquiatras, que muitas vezes lotam os seus consultórios para fazer o quê? Porque alguém descubra lá no seu íntimo algo para conversar. E Tiago já está dizendo aqui, isso poderia acontecer no nosso meio, mas para isso eu preciso confiar. Como é que eu vou confiar em alguém, voltando lá para o nosso primeiro ponto, que eu sei que quando ele fala sim é não, e quando ele fala não é sim? Como é que eu vou confiar meu coração a uma pessoa dessa? Não tem jeito. Notaram como uma coisa interliga, uma coisa liga a outra, e é tudo envolvido na nossa convivência? E eu quero concluir com essa parte onde ele fala de Elias. Na convivência a gente vai descobrir que todos nós somos muito iguais. Quando a gente convive, a gente vai descobrir que nós somos muito iguais. Às vezes o que nos separa são os aspectos sociais, mas em essência nós somos muito iguais. Quem está estudando o Eclesiastes vai lembrar disso. O homem nasce e ele morre. E nisso nos igualamos. Quando a gente tira sangue, o sangue de todo mundo é igual. Mesma corzinha, aquelas variações, né, de positivo e negativo, A, B, outras coisas. Mas quando a gente olha ali, a gente diz, eu não consigo saber se esse sangue é de fulano ou é do outro. É sangue. Quando a carne for embora e ficar só o nosso esqueleto e você colocar, você não sabe, sem exames mais aprimorados, de quem é quem. A cor é igual, está tudo muito igual. E nesse aspecto a gente vai ver que é o que Tiago está querendo mostrar como um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, que inclusive estava lá na transfiguração, Elias, que é aquele, quando você pensa no aspecto profético, é o que encabeça. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos. E aí a gente vai descobrir uma coisa: qualquer avanço que tenha na nossa vida, nesse aspecto da comunhão, qualquer melhora que exista na nossa vida, pelo aspecto comunhão ou qualquer outro aspecto, que a gente tenha essa mesma visão de Tiago, qualquer coisa que vier, é por causa da graça de Deus. Quando a gente vê essa expressão aqui de Elias, Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Não orou. Por 3 anos e meio não choveu, e logo depois a chuva veio. Deus usou aquele homem. É isso que ele está falando. Nós somos muito iguais. E qualquer mudança que venha, autenticidade, empatia, sensibilidade para o outro, que a gente entenda que não é fruto daquilo que eu tenho, não é fruto porque eu sou bom, não, é fruto da graça, mesmo que aconteceu com Elias. Isso a gente vai aprender na convivência, porque na convivência a gente tem erros e tem acertos também. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos e Deus o abençoou de tal modo que ele se tornou uma pessoa muito importante naquela época.
cada um de nós tenha essa ideia de que nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos, mas que Deus pode nos usar de forma poderosa para abençoar a nossa vida e a do nosso próximo no momento que nós estamos atravessando. E é isso que nós desejamos quando a gente está falando aqui de comunhão, que a gente aprenda isso. Qualquer ato bondoso, qualquer ato virtuoso, que a gente não encare como sendo obra nossa. Ah, fui eu, como eu sou bom. Não, foi a graça. Foi a graça. Se a gente aprender a dar autenticidade à nossa palavra, a gente tem a consciência para dizer, é o Espírito Santo de Deus que está me conduzindo. Se a gente tiver a capacidade de identificar um coração triste, fazer a intervenção adequada, um coração alegre, também ter um comportamento condizente, que a gente diga, ô Espírito Santo, que coisa boa, o Senhor está me inclinando, eu estou conseguindo enxergar aquilo que a natureza humana não vê. E que a gente consiga crescer na comunhão. Por que a gente está falando hoje de comunhão? Porque normalmente no primeiro domingo a gente celebra a ceia, que é uma das coisas mais gostosas que a gente tem de celebração na igreja, que é a comunhão, onde a gente aprende, que comemos do mesmo pão, do mesmo alimento, o mesmo sangue nos purifica. Mas por enquanto estamos meio privados, por isso a gente está falando de comunhão. A gente não precisa do simbolismo, a gente tem a essência. Então por isso a gente está falando também de comunhão nesse dia. E que a gente consiga crescer nessa comunhão. Que a comunhão nos torne melhores. E que a gente tenha avanços espirituais, materiais, através da comunhão. E qualquer avanço que vier, vamos lembrar do Tiago. Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Qualquer avanço foi a bênção de Deus. E qualquer retrocesso que a gente identificar, é hora de pedir, Senhor, me abençoa, para que esse retrocesso não venha. E que eu consiga, pela Tua graça, avanços significativos e me torne um ser melhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e nos faça entender a beleza, a grandeza da comunhão. Que Ele assim nos guarde, que Ele assim nos abençoe, é a nossa oração. E eu quero concluir este momento de culto, chamando a igreja para orar. E nós vamos orar cantando o hino 336, que não deixa de ser uma oração, embora esteja em declaração, quando ele fala, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, me salvar, me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo, Salvador, me transformou. Que seja de fato o poder, o querer do Senhor que faça as transformações necessárias nas nossas vidas e nos abençoe na nossa comunhão. Se você puder, vamos nos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor. 336. Yeah.
Quanto a mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, aconselhai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. O Deus de amor e de paz estará convosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito, que essas graças e bênçãos preciosas estejam sobre nós, acompanhando o povo de Deus que se espalha na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.